Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigada por estarem hoje aqui nos ouvindo, nosso primeiro podcast do programa de Biociências e Saúde. E vamos tratar de um tema relevante, que é conhecer um pouquinho mais do nosso programa, que está cadastrado na área interdisciplinar da CAPES. E aqui estamos hoje com os nossos coordenadores, contando com a professora Sandra Balbo, que foi a nossa primeira coordenadora e vai contar para nós um pouco da história desse programa. Seguida a professora Maria Lúcia Bronfler, que também veio aí na sequência da professora Sandra. Eu estou hoje aqui como entrevistadora, mas também como parte da coordenação. Seguido da professora Gisele Machineski, que hoje não está aqui, porque está afastada para o seu pós-doutorado na Universidade do Michigan. Então, hoje ela está lá trabalhando. E hoje o atual coordenador, o professor Alberito Carvalho, e a nossa assistente do programa, Grazélia Alves, que estará trazendo contribuições importantes para a gente conhecer e aprofundar um pouquinho sobre esse programa, que já está conosco na UniOeste desde 2010, quando foi aprovado. Sua primeira turma teve início em 2011. Então, para a gente aprofundar e conhecer um pouquinho mais como é que funciona, quem pode participar e quais são as principais diferenciações da nossa formação em biociências e saúde, a gente vai comentar um pouco, passando inicialmente a nossa primeira pergunta para a professora Sandra Balbo, que é para ela contar para nós como é que começou a história do programa de pós-graduação em Biociências e Saúde da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Bom, boa tarde a todos. É bastante interessante, né, estar aqui, poder contar um pouquinho da nossa história, que já vem aí desde 2011. E a gente tinha algumas motivações, né, para trabalhar na implantação do programa. Então, a gente sabe, desde quando a gente entrou aqui na universidade, que a UniOeste, ela foi criada em 87 como fundação, e em 94 ela foi transformada em universidade, né? É uma estrutura multicamp, e que abrange aqui a região oeste-sudoeste, e sempre teve uma preocupação e um compromisso com a verticalização do ensino stricto sensu, né, do ensino superior. Então, a gente já vinha com essa ideia desde quando a gente chegou, a grande maioria dos professores, em trabalhar na implantação de um programa stricto sensu. Entre 2010 e 2009, mais ou menos, a UniOeste contava com 17 cursos de mestrado e 4 de doutorado. Porém, a gente não tinha nenhum na área da saúde ainda. A cidade mais próxima que ofertava, né, um programa de pós-graduação em stricto sensu era em Maringá, na área da saúde, a aproximadamente 300 quilômetros aqui de Cascavel. A gente também, né, tinha a noção de que nós estávamos inseridos, né, em uma região que na época tinha 97 cursos de graduação na área da saúde, contando aí com as universidades federais, universidades públicas e privadas, e 67 cursos de pós-graduação lato sensu. Além disso, né, Cascavel é considerado um polo estadual de referência na assistência à saúde. Então, nós percebíamos, né, como docente, como pesquisador, e também entendíamos a necessidade e a demanda, né, por parte dos profissionais da região oeste-sudoeste, da criação de um programa que desse oportunidade para essas pessoas que não tinham condições de viajar, de fazer uma pós-graduação fora, que conseguisse fazer aqui na região. Porém, a universidade, por ser uma universidade nova, os cursos da área da saúde, o vestibular dos cursos da área da saúde, começaram em 96, 97, mais ou menos, né? Com os cursos de medicina, odonto, farmácia, fisioterapia. Tinha já o curso de enfermagem e o curso de biologia. Então, dessa forma, por ser uma universidade nova e esses cursos da área da saúde serem, né, cursos novos, nós não tínhamos ainda grupos de pesquisas, né, consolidados na área. Poucos professores já estavam qualificados com doutorado. Na época, tinha muito professor afastado fazendo doutorado. Então, a gente tinha uma preocupação em como elaborar uma proposta onde nós não tínhamos como elaborar uma proposta só na área da enfermagem, só na área da medicina, só na área da odonto,
E, além disso, nós tínhamos também um outro problema, que era vários profissionais da área da saúde. Nós tínhamos enfermeiros, médicos, terapeuta ocupacional, biólogos na região, então nós tínhamos que pensar em algo que pudesse atender essa demanda interdisciplinar na área da saúde. Dessa forma, né, num primeiro momento, em 2009, nós participamos de algumas reuniões da CAPES para tentar definir em qual área nós poderíamos iniciar os nossos trabalhos e tentar, né, mandar a proposta para a abertura de um curso de mestrado na área da saúde. Então, nós fizemos um levantamento, num primeiro momento, dos doutores da universidade, de todos os doutores já com titulação e que estariam atuando na área da saúde, que preenchesse os requisitos da CAPES, né, para decidirmos em qual área a gente poderia encaminhar o APCN. O APCN é um aplicativo, né, que a gente preenche para avaliação das propostas de cursos novos na área da stricto sensu. Bom, depois de muitas reuniões, muito trabalho, né, esse grupo de 16 docentes da universidade que preenchiam os requisitos da CAPES e que tinham interesse, né, em trabalhar num programa de pós-graduação, a gente chegou à conclusão que, diante do que nós tínhamos no momento, nesse grupo nós tínhamos enfermeiros, fisioterapeutas, odontólogos, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, médicos. Então, a gente chegou à conclusão que seria muito útil nós tentarmos trabalhar numa proposta interdisciplinar na Câmara de Biociências e Saúde, que iria atender a demanda da região oeste-sudoeste e que nós também teríamos condição de elaborar uma proposta dessa maneira na área interdisciplinar. Bom, foi muito trabalho aí pela frente até que em 2010, no início de 2010, a gente encaminhou a proposta e em novembro de 2010 nós tivemos a resposta da CAPES com a aprovação do programa. Como nós tínhamos ainda algumas tramitações internas na universidade, a gente não conseguiu fazer a primeira seleção já no início de 2011, e após todas essas tramitações internas, isso dependia de tempo, alguns ajustes ainda, a gente conseguiu abrir a primeira seleção em julho de 2011. Para confirmar a demanda que a gente já vinha sentindo e a procura pelos profissionais da área da saúde da região, por um programa, né, com essa vertente, na primeira seleção, que foi em julho de 2011, nós tivemos uma concorrência de 10,5 candidatos por vaga, o que, para uma pós-graduação stricto sensu, é bem raro, né, uma demanda tão grande. Bom, percebendo essa demanda, a gente sabia que era grande, mas não tinha ideia do quão grande isso seria, dessa procura. Final de 2011, a gente fez uma outra seleção. Então, nós fizemos uma seleção em julho de 2011 e uma outra seleção em dezembro de 2011, para acertarmos o calendário, e a partir de então, foi uma seleção, a gente vem fazendo uma seleção por ano, né? Todo início de ano a gente faz uma seleção. Para se ter uma ideia da necessidade de vários candidatos de todas as áreas da saúde aqui da região, nós tivemos na primeira seleção a aprovação de 4 fisioterapeutas, 5 biólogos, 3 médicos, 2 enfermeiros, 1 terapeuta ocupacional e 1 assistente social. Essa heterogeneidade continua ainda até hoje, né? O que tem facilitado, né, essa diversidade de profissionais de diferentes áreas tem facilitado bastante o nosso trabalho interdisciplinar nas disciplinas e nas teses, nas dissertações, enfim. Bom, após a primeira avaliação que a gente foi submetido da CAPES, não chegamos a fechar o triênio, na época eram avaliações trienais, foi 1 ano e meio de avaliação. Permaneceu-se como estava o curso, a gente praticamente não foi avaliado em nenhum quesito, pela falta do tempo, por ser 1 ano e meio. Na próxima avaliação, que era o triênio fechado, a gente subiu o conceito para 4, né, a CAPES, e dessa maneira a gente pôde encaminhar a proposta para o doutorado. Por quê? Porque com a formação dos mestres, surgiu uma outra demanda na região,
que eram as pessoas que tinham se formado, tinham feito mestrado, precisavam fazer o doutorado. Então, a gente trabalhou aí no sentido de encaminhar a proposta do doutorado, a qual foi aprovada em 2018. Né? Então, nós tínhamos o programa completo com mestrado e doutorado em Biociências e Saúde. Desde quando a gente começou os trabalhos, né, pensando nos grupos aqui, em conversa, né, com a CAPES e com os docentes de várias áreas da área da saúde, a gente sempre trabalhou com o objetivo, né, de criar e de manter, né, o nosso programa com a finalidade de engajar os docentes vinculados ao programa em uma proposta interdisciplinar. Então, conforme a formação e direcionamento das pesquisas realizadas pelos nossos docentes. Então, essa área, né, nossa, ela busca atender às reais necessidades de atividades de pesquisa regional e nacional, em conformidades aí com os apontamentos, né, de prioridades de pesquisa em saúde definidos pelo Ministério da Saúde. Então, a gente sempre trabalha nesse sentido, dentro das áreas que os docentes do programa atuam. Bom, nós temos aqui, né, um centro, né, de formação de profissionais da saúde e propõe-se, por meio deste programa, realizar estudos vinculados a problemas epidemiológicos, problemas sanitários, de política setorial, de formação e gestão para o trabalho, né, na área da saúde, pesquisando a solução de tais problemas, bem como realizar pesquisa básica e aplicada que ajudem a compreender as condições orgânicas, os mecanismos fisiopatológicos, os fatores de risco e os processos mórbidos que interferem na vida das pessoas, né, e da comunidade. Dessa forma, a gente vem tendo, né, como resultado uma produção científica bastante relevante no programa. Tanto é verdade que a CAPES elevou o conceito, né, desde 2011 até agora, em todas as avaliações que a gente foi submetido, quadrienal e trienal, a gente subiu o conceito do curso. Então, dessa forma, a gente vem trabalhando com um resultado bom, né, bastante relevante, e que instrumentaliza aí os profissionais da área de saúde e de áreas afins, propiciando constante atualização, né, às pessoas que trabalham prestando cuidado ao ser humano e também a formação e educação em saúde e biologia. Então, desde o início, né, a gente continua com essa visão interdisciplinar para o cuidado, né, e obviamente em diferentes linhas, que acho que os próximos comentaristas aqui vão estar comentando agora com vocês. Eu agradeço pela oportunidade. Obrigada. Então, acho que fantástico aqui um pouquinho da história rápida, né, que a Sandra está contando para a gente. E cabe a gente ressaltar que o projeto pedagógico do curso foi criado de várias mãos. Várias mãos acabaram construindo, como a Sandra comentou. E aí estamos aí do início, eu, ela e a Maria Lúcia, né? O professor Alberito veio entrando depois com o cadastramento de novos professores. E aí, para construir, Maria Lúcia, um projeto pedagógico com múltiplas mãos e com um olhar interdisciplinar, como é que foi feito isso? Quais são as linhas que o programa tem para trabalhar com essa diversidade de profissionais atuando juntos? Bom, primeiramente, boa tarde, né, a todos. Como diz a Cláudia, esse foi um grande desafio para a gente, porque nós tivemos que pensar, né, e como você falou, foi muito pensado, nós ficamos, a Sandra, né, deu um resumo, mas nós ficamos quase um ano, né, em cima da proposta, fazendo a proposta, escrevendo a proposta e pensando em quem poderia fazer, né, e todas as pessoas aqui da região que poderiam vir, né, fazer o nosso curso. Então, a primeira coisa que a gente fez foi definir uma área de concentração. Tá? Então, a gente definiu uma área de concentração, que é a Biologia, Processo, Saúde e Doença e Políticas da Saúde. Então, a gente tentou abranger a todos. Tá? Aí, a gente pensou, dentro dessa área de concentração, nós criamos 3 linhas de pesquisa, tá? Então, na qual a gente tem o processo, saúde e doença, práticas e políticas de saúde e os fatores que influenciam a morfofisiologia orgânica. Tá? O processo saúde e doença, ele tem, né, um objetivo de discutir as concepções do processo saúde e doença e gerar conhecimento, inovação em pesquisa básica, pesquisa aplicada e em epidemiologia. Tá? Práticas e políticas da saúde, eles, a partir, né, de uma perspectiva de determinação social do processo saúde e doença, tem como objetivo o estudo de políticas, práticas e processo de produção em saúde.
Já a linha, né, fatores que influenciam a morfofisiologia orgânica, ela vem através de estudos, né, de morfologia, fisiologia, condições orgânicas de organismos, em decorrências de fatores socioeconômicos e ou comportamentais, vão estudar a influência potencial ou confirmada sobre o processo saúde e doença. Então, a gente tem essas 3 linhas definidas, né? Os professores trabalham em conjunto, de maneira interdisciplinar. Então, a gente alocou os professores, né, que faziam, que estavam mais próximos a cada uma dessas linhas, mas do mesmo jeito a gente trabalha em conjunto. Então, por exemplo, né, eu já trabalhei eu sou da linha Fatores que influenciam a morfofisiologia orgânica, e a professora Cláudia é da Práticas e Políticas de Saúde. A gente já trabalhou em conjunto, que é isso que o nosso programa tende a fazer, né? A gente já perguntou na CAPES, né, uma vez em reuniões que a gente vai, para saber se era melhor a gente modificar as linhas, diminuir ou aumentar, e eles sempre falaram para a gente que não era para mexer no time que estava ganhando, né? Como a professora Sandra falou, desde a primeira avaliação a gente sempre foi subindo, né? Nós sempre fomos todos os relatórios, então a gente foi 3, depois foi 4 mais, né? Depois 5, agora nós vamos ficar mais um ano em 5, que a gente já sabe, apesar da gente ter potencial para subir, né? Mas é uma regra da CAPES, né? Que para ir para 6 tem que ficar 2 quadriênios, né? Com a nota 5. Então a gente sempre teve essa perspectiva, porque a gente trabalhou sempre em conjunto. E fala um pouquinho mais pra gente, Maria Lúcia, que eu acho que é importante as pessoas entenderem o que é esse conceito, né? 3, 4, 5, porque para quem está nos ouvindo, às vezes precisa entender por que a participação do acadêmico, dos professores, do assistente, todo mundo em conjunto pode produzir um programa que vá subindo de qualificação, né? Que a gente fique com a melhor nota. Todos os programas, quando começam, né, na CAPES, eles têm conceito 3, tá? O conceito é uma nota, tá? Que a CAPES dá para os diferentes programas. À medida que o programa vai atingindo, vamos dizer, alguns objetivos que a CAPES coloca, né, na avaliação que a gente chama de avaliação quadrienal, a gente vai aumentando a nota ou vai reduzindo essa nota, tá? Então, assim, de 3 vai passar para 4, 5, 6, e o excelência, os conceitos de excelência da CAPES são conceito 7, tá? Então, se a gente não subir, por exemplo, para conceito do 3, se a gente não subisse para 4, a gente tinha mais um quadriênio para ficar em 3, mas eles podem fechar um programa que fique mais do que uma vez, né, em conceito 3. Então, é uma nota da CAPES, por isso que como se fosse a prova, né? Que a gente está o tempo inteiro, né, tendo que trabalhar para alcançar essa nota e cada vez mais tentar elevar essa nota. Com isso, né, a visibilidade do programa aumenta, os recursos financeiros que a CAPES manda aumentam, a gente verifica que os professores também conseguem, né, individualmente ganhar mais recursos, porque a gente está alocado em um programa que tem uma nota melhor. E essa nota, ela contribui também para a gente poder ter ofertas de oportunidades para os projetos, como a professora Maria Lúcia comentou, de trazer inovação para a região oeste, sudoeste, aqui do Paraná, desenvolvendo as pesquisas, que esse é o diferencial do nosso programa, que ele é interdisciplinar. Então, tentar trabalhar com as políticas, com a morfo, com o processo de saúde e doença, para tentar trazer uma inovação de alguma forma para a atenção à saúde das populações nas diversas vertentes do conhecimento que a gente tem, né? Então, acho que isso é o diferencial do programa interdisciplinar na área da saúde, porque a gente vai olhar para a saúde como um processo não só de efeito de causa e doença causada por alguma coisa, mas a gente tenta olhar um pouco maior, ampliar esse olhar para o processo saúde e doença a partir aí da determinação, da pesquisa básica, da pesquisa aplicada, e trazendo aí possibilidades de melhoria na gestão do município, que a gente tem vários alunos aí nas gestões, hospital, nas escolas, em outras universidades, né, fazendo pesquisa. Eu acho interessante isso, Cláudia, que você falou, porque assim, a gente construiu o programa justamente para responder algumas questões da região, como a Sandra falou, né? Então, a gente buscou
ter esse olhar para a região, né? Que a gente não fala só de Cascavel, mas a região oeste, tanto do Paraná como também de Santa Catarina, né? Que a gente tem bastante alunos, né? Que vêm de lá. Então, a gente buscar o que tem, né? Para a gente resolver aqui nessa região. E eu acho que esse é o grande diferencial mesmo do programa. E aí, professora Brito, conta um pouquinho pra gente como é que você acredita e vê e percebe que a interdisciplinaridade faz parte aí dessa prática dentro do curso e como que isso pode ser percebido pelos alunos, por exemplo, que estão aí nos ouvindo, que a nossa intenção é alcançá-los e a comunidade em geral, para eles compreenderem um pouquinho o que é trabalhar de forma interdisciplinar nas pesquisas. Ok, então, boa tarde a todos, né? É uma oportunidade, acho que muito legal de estar aqui compartilhando isso, né? Só uma contextualização um pouquinho antes de responder, que com essa visão, né, que a professora Sandra colocou, da época da necessidade, né, do programa, eu, apesar de todo mundo olhar e achar que eu tenho 19 anos, eu já estou aqui na universidade há 23 anos. E eu me lembro que quando a gente entrou, né, naquela época, não exigia-se um nível de formação, de mestrado, doutorado, né, que era como é hoje, né? Hoje é quase que impossível a gente entrar numa universidade pública, num edital, alguma coisa, sem uma formação. E, por exemplo, eu fui que na época que eu precisei, né, fazer mestrado, porque eu já estava inserido na universidade, eu tive que ir para o Rio Grande do Sul, porque na região não havia programas, né, que eu me encaixasse como profissional da saúde e tudo mais. Então, acho que isso é uma coisa muito importante, né, que hoje tem mudado um pouco a realidade, né, das pessoas. Bom, com relação a essa pergunta da interdisciplinaridade, nós temos que entender que a saúde, ela precisa de um olhar que não é só biologicista, né? Assim, ela não é uma coisa assim, olha, quase matemático. Às vezes a gente tem, você tem isso e tem que fazer tal ação, sem olhar um contexto maior, mais abrangente disso. Então, quando nós falamos em saúde, biociências e saúde, é necessário porque a gente entenda todo esse processo um olhar muito diverso, que não é só de profissional da saúde. Nós falamos de profissional da saúde, mas, por exemplo, os meus parceiros de pesquisa, alguns deles são engenheiros. Como é que engenheiro vai falar de saúde? Tem tudo a ver, né? Você pode ter um advogado, por exemplo, que vá trabalhar a saúde, porque questões legais, isso também está envolvido no processo, né, de saúde, de doença e tudo mais. Então, essa é a questão da interdisciplinaridade. Né, você ter um problema e você não ficar olhando aquele problema por um só foco, porque isso, o risco, a chance de nós olharmos de forma equivocada é muito grande. Quando nós olhamos esse problema de uma maneira mais abrangente, multi e interdisciplinar, porque são coisas diferentes, né, esse problema, a solução daquele problema, ela se torna mais efetiva, porque ela vai ser mais assertiva no sentido de olhar e responder àquela demanda. Excelente. Essa é a ideia, né? Porque a gente olhar a biologia é importante, aí a política é importante e o processo de doença, ele é a parte, então o nosso objeto é o processo. Mas quais são os elementos que vão interagir e realmente ajudar a solucionar esses problemas complexos de saúde que a gente tem? Então, acho que para o nosso ouvinte entender um pouquinho que a gente pode ter aqui não só os profissionais da área da saúde, mas também outros, como o professor Alberito falou, e hoje da tecnologia, por exemplo. A tecnologia em saúde, que é um produto que a gente pode criar dentro do programa por meio das nossas pesquisas, ele pode ter o designer gráfico, ele pode ter o pessoal da TI, a gente pode criar um vídeo para trabalhar a saúde na comunidade, e esse vídeo não é só filmar e passar para a comunidade, ele tem todo um processo metodológico dentro do programa, por isso que é pesquisa, e a gente trabalhar com as outras disciplinas, né? Que a gente tem a disciplina única da biologia, da saúde, mas a gente tem as humanas, as exatas, que fazem parte também do nosso currículo aí. A gente tem disciplinas como bioestatística, que é exata, mas faz parte da interdisciplinaridade. A gente tem política, que é mais a área da humanas, mas faz parte também para a gente entender esse complexo problema que é
a saúde no país, né, e no mundo. Sim. Professor Alberito, como que você acha que essas pesquisas feitas no programa de biociências têm um impacto social na comunidade, na região, tanto localmente em Cascavel, como na região oeste, como a Sandra comentou, que foi de onde surgiu a intenção, né, de a gente abarcar toda essa região oeste e sudoeste do Paraná? Eu acho que antes da gente pensar como que as nossas pesquisas elas influenciam, essa acho que talvez seja uma oportunidade até para nós falarmos um pouco sobre a importância da pesquisa para a sociedade. Porque às vezes a sociedade ela não entende para que serve a pesquisa. Mas nós, todo mundo, querendo ou não, nós somos impactados pela pesquisa. Por exemplo, você está usando essa roupa, mas esse material que foi feito a tua blusa, a tua saia, né, isso não surgiu do nada. Existe pesquisa por trás disso. Você vai, sei lá, o saquinho do feijão que você compra lá, a embalagem do leite. Existe pesquisa para esse desenvolvimento. Né? Eu vou usar a energia solar. Isso é fruto de pesquisa. Então, teoricamente não, na prática, todo mundo é influenciado Consome, por pesquisa de alguma forma, né? Então, nós somos impactados. Quanto maior o desenvolvimento tecnológico, né, quanto mais pesquisas de qualidade nós temos, certamente isso resulta em um país mais desenvolvido. Tanto que nos países desenvolvidos, eles são desenvolvidos muito por conta da produção científica do conhecimento que eles têm, né, que nós ainda precisamos, né, buscar e alcançar. Então, hoje, acho que isso é um fato. Né? Quer dizer, nós estamos trabalhando com a problemática da biociências e saúde. Então, os nossos achados, de uma forma muito mais simples, né, os nossos resultados, eles podem servir para que sejam tomadas direcionamentos, seja no campo das diretrizes públicas aí de políticas para a saúde, né, com base não em achados, né, porque eu acho. Né? Não, olha, a gente tem uma documentação de que aquilo pode funcionar, de que aquilo talvez não possa funcionar. Enfim, eu acho que esse é um grande impacto. Né? A produção do conhecimento, ela impacta o nosso redor, não impacta a sociedade. Eu acho que no mundo que a gente vive hoje muito virtual, produzir ciência e fazer ciência com robustez, com evidência séria, a cada dia então, a gente precisa estimular os nossos ouvintes aí a consumir esse tipo de ciência, a produzida com seriedade, com artigos, seja eventos, seja divulgação em locais da região, por pessoas que são pesquisadores e que trouxeram aquilo embasado com fundamento científico. Que é isso que a gente faz, né? Você sistematiza as informações, usa de um método, de uma forma organizada e testa. Porque eu acho que as pessoas precisam entender o que é a pesquisa, né? Essa coisa da testagem daquilo que a gente está propondo. E não o achismo, né, a informação que ela não tem um fundo e uma rigorosidade, um rigor científico, né, que sustenta ela. Eu acho uma coisa importante, eu sempre falo isso para os meus alunos na graduação, né, e eu acho que isso vocês, como de outras áreas, também devem perceber. Na maioria dos nossos alunos na graduação, eles não querem ser pesquisadores, né, na área da saúde, eles querem ser os clínicos das quais eles estão fazendo a formação. Mas como profissional da saúde, quando eles fazem lá o juramento, olha, eu prometo que eu vou fazer o melhor para o meu paciente, que eu vou, né, não vou fazer o mal, enfim, eles precisam ser consumidores de ciência para fazer isso. Né? Então, esse é o nosso papel, fomentar ou dar subsídios teóricos para que aqueles clínicos que estão lá, seja das diferentes formações, sejam para os políticos que estão pensando em propostas, né, de diretrizes públicas de saúde, eles tenham condições e elementos para tomar uma decisão de forma mais assertiva. Isso é excelente que o Alberito comentou, meninas, que vocês devem ter percebido isso também, nossos alunos, e dessa formação, quando eles vão para o campo de trabalho, eles acabam ficando um pouco, tem uma lacuna entre consumir a pesquisa, e eu acho que essa é a nossa função, de
ajudá-los a consumir uma pesquisa, a informação que seja realmente essa evidência com alto nível, para poder aplicar lá com seus pacientes, com seus alunos, porque a gente tem também pessoas que trabalham na educação. Eu acho que é essa a ideia. E a gente tem aqui, uma das disciplinas trabalha isso, a análise crítica dessas evidências, para entender que nem tudo que eu leio, mesmo sendo um artigo publicado, ele é um artigo que tem o fundamento de uma evidência real e alta para poder ser usado e sair aplicando. Isso a gente viu durante a Covid, muitas informações sem ter um lastro com rigor metodológico e as pessoas já querendo usar isso, né? E acho que isso hoje cada vez fica mais importante porque, assim, a pseudociência, ela tá aí, né? Ou seja, qualquer pessoa, não é porque está publicado, que está escrito, que eu tenho que confiar naquilo, porque a informação ela pode ser manipulada. Agora, olhar qual é a fonte dessa informação e ter um senso crítico de pesquisa, que não é uma coisa fácil, acho que isso é uma coisa que também a gente tem que colocar. Fazer pesquisa é algo bastante difícil, que demanda tempo, que demanda esforço, que demanda uma série de coisas. Obrigada, professora Berida. E agora a gente precisa de informações que a nossa assistente do programa, excelente, nossa companheira aqui desde o Idos, né, em 2010 aí, a Grazélia, que fez parte também dessa história e faz parte da nossa história, contasse pra gente um pouquinho, Gra, quem são as pessoas que podem fazer parte, quais são as modalidades de entrar no programa? Boa tarde a todos. Então, nós temos no programa 2 tipos de alunos, né? Nós temos o aluno especial, que é aquele que a gente abre edital a cada início de semestre, e onde ele pode cursar até 2 disciplinas no programa, mas ele não cria vínculo com o programa. Ele obtém um certificado de conclusão daquelas disciplinas. E temos o aluno regular, que a gente faz seleção a cada final de ano, por enquanto esse tem sido nosso calendário. O aluno regular é aquele que realmente terá o direito, né, se cumprido todos os créditos e obrigações que ele tem, terá o título de mestre ou doutor. Para o mestre, o que ele precisa é cursar as disciplinas. Nós temos ali no nosso PPP hoje uma exigência de, no mínimo, 8 créditos em disciplinas eletivas, o que equivale a 2 disciplinas, mínimo, né? E 3 disciplinas obrigatórias, que dá aí 10 créditos. Além de ter que fazer a proficiência para agendar a sua defesa, então ele tem que ser proficiente em inglês e tem que concluir outras atividades obrigatórias, como a proficiência, o estágio em docência, para o caso do bolsista, que é obrigatório. Então, essas são as atividades exigidas do mestre, né, para que tenha esse título. Do doutorando, ele precisa, no ato da inscrição, ele já precisa apresentar a proficiência em inglês. Os créditos daí são 12 créditos em disciplinas eletivas, o que dá aí 4 disciplinas de 4 créditos, e são 16 de eletiva e 12 de obrigatórias, que dá 3 disciplinas. Como ele já apresentou a proficiência no ato da inscrição, então ele é dispensado, e da mesma forma como o mestrando, no caso do bolsista, do doutorado, ele também precisa fazer o estágio em docência, bem como a qualificação. A qualificação, no caso do mestrado, são 18 meses a partir da matrícula e para o doutorado, 30 meses a partir da matrícula. Então, essas são as exigências, né? Além de, claro, né, a apresentação da dissertação e da tese em prazo, a aprovação numa banca, para que ele obtenha o título de mestre ou doutor. Grazélia, conta um pouquinho mais para a gente como é que é o processo de seleção para o aluno regular. O que eles têm que entregar, fazer, participar? Onde eles acham as informações? As informações estão todas na nossa página, né, em editais. Os nossos editais hoje, eles estão separados em editais de aluno especial e aluno regular. Então, ao final do ano, a gente publica o edital de aluno regular. As exigências para inscrição, que a gente faz num edital único com processo todo concomitante ao mesmo tempo, de mestrado e doutorado. Para o mestre, são exigidos documentos pessoais, né, históricos, certificado. E o processo de seleção ocorre da seguinte forma. Para o mestrando, a gente tem uma prova objetiva, eliminatória, né, com questões das 3 áreas, das 3 linhas de pesquisa. E depois tem a entrevista com análise do currículo. Para o doutorado, não temos prova, porém temos um projeto, né? E o processo de seleção consiste em análise do projeto, com arguição, e também análise do currículo e entrevista. Então, esse é o nosso processo de seleção de aluno regular.
E o aluno que entra o especial, ele pode fazer as disciplinas e depois ele pode Sim, aproveitar sim, essas disciplinas? Sim, o aluno especial, né, vindo a ser aprovado o nosso processo de aluno regular, ele pode aproveitar até 2 disciplinas eletivas que ele cursou como aluno especial, né, que a gente só abre vagas para aluno especial em disciplinas eletivas. No caso do nosso egresso do mestrado, que está ingressando no doutorado, ele pode fazer o aproveitamento dessas disciplinas que cursou no mestrado, as obrigatórias todas, e até 8 créditos em eletivas. Então, a gente tem essas modalidades que a Grazélia nos comentou aqui. As informações ficam, então, todas na nossa página, dentro da UniOeste, lá Biociências e Saúde, a gente vai ter os editais. A professora Sandra vai dar a sua contribuição aqui nesse momento. Eu só queria reforçar essa questão dos alunos especiais, né? Porque eu estou falando porque eu dei aula ontem, comecei uma disciplina e a gente está aí, acho que com 12 ou 13 alunos especiais. E eu gostaria de chamar a atenção, né, para o público de um modo geral, que é uma oportunidade de conhecer um pouco sobre aquilo que a gente está falando aqui de ciência, que às vezes a pessoa que está lá fora se formou já há uns 2, 3 anos, ou às vezes até terminou o curso agora, mas nunca teve o menor contato com a ciência. Então, acha que isso está muito distante da vida dele. Então, eles vêm para cursar a disciplina como aluno especial e conseguem entender que não está tão distante assim, né? Que durante a disciplina aí, eles têm 60 horas, eles conhecem um pouco mais do programa, conhecem um determinado assunto e que tem essa modalidade nossa de aluno especial tá abrindo portas para muita gente que achava que não tinha, que o mestrado e o doutorado era uma coisa muito distante da vida deles, né? E que eles vêm cursar essa disciplina e abre um caminho ali para eles entenderem que não é tão distante assim, às vezes. Sim, e hoje, graças a uma instrução de serviço que nós temos da nossa Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, o aluno ele nem precisa concluir a graduação para ingressar como aluno especial. Ele estando lá no último semestre, ele já pode ingressar como aluno especial. Então, ele já vai adiantando esses créditos, como a professora falou, criando esse contato com o professor, criando esse contato, talvez, com a linha de pesquisa, talvez alguns até no laboratório, né? Então, mais uma facilidade que eles têm para ingresso. Isso é importante também, né? Porque, assim, o aluno de mestrado, ele tem 2 anos, né, para concluir a caminhada dele dentro do mestrado. E o de doutorado tem 4 anos. Né? Então, isso é muito importante para ele fazer a conclusão, né? Lembrando que o nosso programa, ele não é de final de semana, né? Ele é um programa durante, né, semana, contínuo, e que a gente tem, né, podem trabalhar, né? A gente pega alunos ainda que trabalham e a gente também tem alunos que têm dedicação exclusiva, né? Que eu queria até que a Gra falasse um pouquinho mais o que é o aluno bolsista, né, Gra? Porque eu acho que isso é importante só para eles saberem, né? E se eles trabalhando, eles podem ser bolsista ou não, porque isso modificou um pouquinho agora, né? Sim, só retomando aquela questão dos conceitos que as professoras falaram, isso também impacta nas nossas bolsas. Quanto melhor o nosso conceito, mais recursos para a manutenção dos nossos laboratórios, custear participação de eventos e tudo mais, mas também no número de bolsas. Hoje nós temos um número de bolsa bem significativo no programa e, assim, nós temos até ano passado, a CAPES não permitia o acúmulo de bolsa com outra atividade. Então, para ser bolsista, teria que ser exclusivamente dedicação integral ao programa. Se tivesse algum vínculo empregatício, alguma atividade, não poderia assumir as bolsas. A CAPES mudou isso, né, com uma portaria, hoje ela permite, porém, os programas têm autonomia para definir os seus critérios. E no nosso programa, pós-graduação em Biociência e Saúde, a gente tem como prioridade quem não tem vínculo empregatício, né? Porém, quando sobra bolsas, extrapolamos todos os candidatos que não têm vínculo empregatício. Então, vamos para a carga horária. Quanto menor a carga horária, mais eles têm a prioridade para a distribuição dessas bolsas. Então, hoje nós temos tanto alunos que não têm nenhum vínculo empregatício, como alunos que têm até 20 horas aí de atividade fora do programa. Temos bolsas da CAPES, de demanda social, mas temos também algumas do CNPq e da Fundação Araucária. E a gente vai, o que são essas bolsas? Para que servem as bolsas, né? Então, é esse subsídio que o aluno vai ter enquanto ele estiver aqui para uma dedicação maior
para estar na universidade e também ele tem mais responsabilidades, não que os outros não tenham, mas eles têm responsabilidade de ficar à frente dos demais colegas para trazer e fazer essa interlocução aí das diferentes atividades que nós temos. Por exemplo, o nosso projeto de extensão, que é o nosso contato mais direto com a comunidade, que esses alunos os bolsistas, eles precisam estar envolvidos para organizar, ajudar os demais que estão entrando, os mestrandos, os calouros, para poder conduzir a caminhada deles aqui, que a nossa atividade enquanto professor e aluno é participar de atividades de extensão, pesquisa e a educação, que é o nosso tripé da universidade. A gente não foge disso na pós-graduação também. Ele é mais comum na graduação, mas na pós-graduação também nós trabalhamos com a extensão, que é um meio da gente levar o nosso conhecimento para os leigos, para a população em geral e fazer essa aproximação aí. E o bolsista vai estar junto conosco, trabalhando aí efetivamente nessas todas as atividades do programa, né, Gra? Representante de colegiado. Isso, né? Como contrapartida, né, por essa dedicação que ele tem ao programa, o que a gente pede é participação em colegiados, tanto do nosso, né, do colegiado da pós-graduação, quanto como representante discente no centro, né? A gente também tem uma vaga, e outras atividades, participação em grupos de estudo, participação em organização dos eventos, né? Isso, tudo isso a gente conta com o auxílio dos bolsistas, né? Além de comissões de seleção, comissão de bolsas, tudo isso também a gente precisa da participação dos bolsistas. Então, hoje estamos começando esse primeiro episódio do nosso podcast Biociência e Saúde, e agora chegamos ao final aí dessa modalidade da gente tentar nos aproximar um pouquinho da comunidade e divulgar e dar um pouquinho mais de visibilidade para o nosso programa. A gente agradece aos coordenadores aqui presente, a Grazélia por estar disposta aqui a nos oferecer as suas contribuições que são excelentes e importantíssimas. A Gra é o nosso braço direito e esquerdo aqui na pós-graduação. O Sucupira, quem entrar vai entender, né? A Gra aqui é expert. Mas então agradecemos, e quem se interessou, quer saber um pouquinho mais do programa, pode entrar então na página da UniOeste, lá na página do Biociência e Saúde, e a gente vai ter o projeto pedagógico, as disciplinas, os professores, e quem tiver interesse de participar já na próxima seleção, que é agora final do ano, no doutorado, como a Grazélia comentou que tem que fazer um projeto, é interessante já entrar no currículo dos professores, olhar o que o professor está pesquisando, porque eu trabalho, por exemplo, saúde da criança. A Maria Lúcia trabalha lá com a obesidade, a Sandra com uma parte que é a pesquisa básica com o laboratório em bancada, fazendo atividade com os animais. Então, eu tenho um aluno que quer trabalhar com bancada, mas vem comigo que sou de criança. Então, ele vai estar um pouco disparo da minha competência, né? Então... só falando sobre a questão do candidato ao doutorado, tão importante quanto, claro, pensar no projeto, mas também na proficiência, porque às vezes a gente acaba perdendo candidatos que deixam para fazer a proficiência em cima da hora. Então, atentos ao período de inscrição para a proficiência, nós temos, entre outros que a gente aceita, que está no nosso regulamento, o PEL, que oferta proficiência em inglês a cada 2 meses. Então, do nosso candidato ao doutorado, é importante que se atente a isso. Grazélia, é bem importante a tua lembrança. Tem um prazo da proficiência que é aceito pelo programa? Até 2 anos do dia da inscrição. Essa é a validade da proficiência. Uhum. Então, pessoal, quem fez já mestrado, por exemplo, já fez proficiência ano passado e vai tentar a vaga esse ano, ainda está válido. Mas quem já fez há 5 anos, 3 anos atrás, vai ter que correr para ter essa, que é uma condição e um critério que não vai ser aprovado se não tiver, aprovado não vai ser passada a primeira etapa da seleção se não tiver a proficiência. Exato. Então, agradecemos a todos pelas contribuições e estamos aguardando os próximos podcasts aí, que a nossa ideia é fazer agora podcasts temáticos com os professores do programa e com os nossos acadêmicos e os nossos egressos, bem como com convidados especiais. Muito obrigada e boa tarde a todos. Obrigada.